Meus amados, vamos abrir a Escritura, a palavra do Senhor, o Salmo de número 56. Esses dias eu estive pregando no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Salmo 34, ele é semelhante ao Salmo 56. Semelhante em que aspecto? No contexto. Ele é diferente no seu conteúdo. O Salmo 34 é um salmo de louvor de Davi, onde Davi está louvando a Deus pelo livramento. É o Salmo 34. Mas o Salmo 56 é o salmo do contexto da luta de Davi, do medo de Davi. O matador de gigantes aqui está com medo. Não sei se na sua Bíblia tem, na minha tem. Essa partezinha assim, acima do salmo, logo abaixo do título, que fala: o mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. É o contexto do salmo. 1 Samuel, capítulo 21. Se você depois pegar aí, você vai ler, tá? E o Salmo 34 vai ter o mesmo contexto. Davi estava fugindo de Saul e vai cair aonde? Na mão dos filisteus, em Gate. Salmo 34 até explica que naquele momento Davi se fez de amalucado, diz a minha expressão, né? Se fez de amalucado, ele se passa por louco. Por quê? Porque era corrente naqueles dias se ver o louco como alguém possuído. Então está louco, então está possuído de um espírito mau. Por isso que ninguém tocava no louco. E Davi tomou aquilo como uma estratégia, na verdade. Ele vai para Gate, fica na casa do seu inimigo e, de repente, ele começa a fazer maluquice, a babar, a se comportar feito um lunático, a ter comportamentos desconexos, a falar coisa sem coisa, sem sentido, e todo mundo diz: está doido, está louco. Quem é esse? Isso é Davi, aquele matador de gigantes, aquele que as canções diziam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. É esse aí. Esse é o homem. O que é isso? Isso não está louco. Davi não estava louco. Só estava fugindo de Saul. Tem aquela história disso que sai da frigideira para cair aonde? No fogo. Então Davi pulou da frigideira para cair no fogo. Ele foge de Saul e cai no fogo, porque cai na casa dos seus inimigos. Ele não sabia se a estratégia ia dar certo. O tiro podia sair pela culatra. Ele não sabia que aquilo podia funcionar. No Salmo 34 ele conta o livramento de Deus, mas aqui no 56 não. Aqui ele retrata o medo dele. O medo. Porque lá no 34 ele diz que ele temeu o Senhor. Ele diz que ele teve medo. Mas aqui ele está dizendo como é que ele estava vivendo aqueles dias. Porque é bom, meus amados irmãos, e como é maravilhoso contar a bênção depois da vitória. E depois Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom, é maravilhoso. Oi, clame, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Salmo 34. Mas aqui no 56 não. Daqui no 56 tem um inimigo à espreita. Aqui no 56 tem um inimigo olhando, desconfiado, dizendo: esse negócio é estranho.
tem um inimigo contando os passos de Davi. No 56, tem um inimigo dizendo assim, eu não caio nessa não. E por onde ele passava, tem um inimigo rangendo os dentes, dizendo, se o rei der a ordem, a gente cai de espada em cima dele. Aqui o medo estava presente, porque o perigo era real. O perigo era real. A pergunta para a gente aqui é, o que fazer na hora do medo? Porque ao contrário do que a gente possa imaginar, medo não é covardia. Medo é defesa. Né? Davi estava simplesmente se protegendo, tentando se proteger, achando a qualquer instante, a qualquer momento, eles vão descobrir a minha loucura falsa. E aí, sobrei. Aí não vai ter. Era uma vez Davi. Então veja como Davi se comporta. Vamos prestar atenção ao Salmo. Eu vou fazer a leitura e depois a gente faz aqui, coloca alguns pontos fazendo assim essa exposição, né? De como é que Davi ele conseguiu lidar com esse sentimento tão presente no coração de cada um de nós. Veja que ele começa dessa forma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuadamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Todo dia tossem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me poderá fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Só a leitura já é suficiente para a gente entender, não é? Como é que ele conseguiu lidar com isso? Primeiro, meus amados irmãos, apelando para quê? Para a misericórdia de Deus. Não é assim que ele começa, o verso 1 e verso 2? Diante deste perigo eminente, claro ali, Deus é a saída de Davi, como ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por quê? Porque ele disse, se eu caio na mão desse inimigo, já era. O homem procura ferir-me, diz ele. Ele me oprime pelejando todo dia. Estou me sentindo aqui acuado. Tem compaixão de mim. Ele diz que esse inimigo ele é opressor. E é uma opressão sem trégua. Olha o verso 2. Os que me espreitam continuadamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Ou seja, quase com uma lupa, estão me espreitando de olho. Para onde Davi ia, lá estava um filisteu. Lá estava um soldado de filisteu. O tempo todo, quase como quem com a espada na mão. Para a gente, quase como com o dedo no gatilho. Isso o tempo todo. São atrevidos, são ousados.
talvez fizessem até provocação para ver a reação de Davi. Vamos ver se é louco mesmo. São atrevidos. Vamos ver se é louco. Como é que ele vai se comportar? Daí o apelo à misericórdia. Ele clama. É assim que se enfrenta o medo. Não é com autoconfiança, mas é apelando para a misericórdia do Senhor. O verso 3 e 4, perceba aí que Davi vai dizer que ele coloca toda a sua confiança em Deus. Olha o verso 3. Diz, em me vindo o temor, que é o medo. Ele diz, vai fazer o quê? Hei de confiar em ti. Né? Ele admite o medo aqui. No verso 4 ele diz, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança. Aí ele diz, nada temerei. Ele olha para Deus e ele confia na palavra de Deus. Ele confia nas promessas de Deus. Como é que ele enfrenta isso? Aclamando a misericórdia, colocando-se debaixo dessa proteção divina, confiando em Deus plenamente, reconhecendo que há uma realidade, um medo. Ele não ignora o perigo, absolutamente. Isso é muito claro nos versos de 5 a 7. Né? Ele não ignora o perigo, ele sabia. Olha o verso 5. No verso 4 ele ainda diz, quem me poderá fazer um mortal? Ou seja, se Deus é comigo, o que pode acontecer? Nada. Mas ele reconhece esse inimigo. Ele disse, todo dia torce as minhas palavras, os meus pensamentos são todos, seus pensamentos são todos contra mim para o mal. São enganadores, são traiçoeiros. Verso 6, ajuntam-se, esconde-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. São malignos, são iníquos, né? Está lidando com inimigos. Eram filisteus que estavam espionando, torcendo as palavras e ali se escondendo, se ajuntando e dizendo, a gente pega ele na virada da curva ali, na esquina. A gente pega esse cara não está se fazendo aqui. A gente não cai nessa, não. Ele reconhece aqui o perigo. Há um perigo real. Né? Há um perigo. Mas, ao mesmo tempo que há um perigo, ele conta com esse cuidado divino. Ele conta com esse cuidado de Deus. Não é? O versículo 8. É impressionante nesse contexto, esse verso. Eu diria que é belíssimo até. Ele se sobressai em meio a tudo isso que Davi está vivendo. Porque ele diz, contaste o quê? Os meus passos, quando sofri perseguição. Contaste os meus passos. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Que Davi está dizendo, Deus está atento. Eu sei que o Senhor está atento. Contar passo é estar atento. Né? Está dizendo 1, 2, 3, 4. Ele está dizendo, eu estou te vendo. Ele diz, o Senhor está olhando, o Senhor está vendo, está contando os meus passos. Cada movimento de Davi não é desconhecido de Deus. É isso que ele está dizendo. Né? É isso que ele fala. Quando ele diz, recolheste as minhas lágrimas no odre, ele está dizendo, o Senhor sabe do meu choro, do meu sofrimento. Ele não é desconhecido. O odre era um objeto para se guardar líquidos preciosos, como a água, por exemplo. E então, guardar as lágrimas no odre é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, o Senhor está vendo o meu sofrimento, o Senhor está vendo a minha luta, está vendo a minha dificuldade, e o Senhor não vai ficar esquecido disso. O Senhor vai guardar as minhas lágrimas, no tempo certo o Senhor vai agir. Ele está dizendo, o Senhor sabe, o Senhor conhece. O versículo 9,
Diz, no dia em que eu te invocar, o que vai acontecer? Eles vão bater em retirada, os meus inimigos, eles vão sair de perto de mim. Bem sei disso, que Deus é por mim. Ele sabe que Deus é por ele. A partir de quê? De tudo que ele já tinha vivenciado na vida. Tudo que ele já tinha passado. Quando ele foi derrubar o gigante, ele já tinha experiência. Não com o gigante, mas ele disse, um dia eu matei um urso. Outro dia eu matei um leão. Salvar as minhas ovelhas. E hoje eu vou derrubar um gigante. Davi contava com a experiência do passado. Disse, Deus foi comigo lá no passado. Deus me ajudou nas horas difíceis. Aí ele está dizendo, muito bem, Deus se coloca ao meu lado. Por isso que ele vai dizer, Deus é por mim. Porque sempre foi. E o Deus que sempre foi, não deixa de ser. Daí ele acredita que o Senhor vai ordenar a sua palavra de vitória. Não é? Ele diz, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Ele está tremendo. Mas é como se ele estivesse dizendo para si mesmo, falando para o seu próprio coração. Não tenha medo não, Davi. Deus é com você. Deus é com você. Não tenha medo não, Davi. O Senhor é com você. Ele vai enviar a sua palavra. Você vai ser salvo, você vai ser liberto. Por isso que ele disse, eu confio, nesse Deus eu ponho a minha confiança. Eu acredito nele. Eu estou em perigo, mas eu sei que ele não vai me desamparar. Aí os versos finais, que é o verso 12 e o verso 13, ele encerra fazendo o quê? Fazendo voto, fazendo promessa, não é? Está tão confiante, está tão credo, está tão crente na vitória, que vai sair dali com vida, que ele vai fazer promessa, ele vai fazer voto ao Senhor. Ele diz, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, ações de graça. Por isso, Salmo 34. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ele diz, eu vou pagar os meus votos, eu vou fazer votos. Sabe por quê? Porque o Senhor me livrou do perigo. O Senhor honrou a minha fé. O Senhor foi comigo e, portanto, eu viverei com alegria na presença dele. Se você lê esse salmo, depois você lê o 34, que está lá atrás, você diz, olha, Davi cumprindo aqui o que ele disse que ia fazer. Porque olha lá o 34, como é que ele começa. Olha como é que ele inicia o 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecer o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. O que Davi está dizendo aqui? Ele está pagando o voto dele, ele está glorificando a Deus, ele está exaltando o Senhor, porque é isso que ele vai dizer aqui, que vai render graças ao Senhor, por causa do seu livramento, que ele andaria na presença de Deus, na luz da vida. O que Davi está dizendo, Senhor, olha, Senhor, eu estou em perigo, eu estou passando por tudo isso, mas eu faço um voto de te glorificar todos os dias da minha vida. Eu faço um voto de que eu viverei na tua presença. Em outras palavras, você mais crente a partir de hoje, não é? É você mais crente. Então, o que fazer na hora do perigo? Fazer voto a Deus. Se comprometer com o Senhor. Este salmo, meus irmãos, é uma grande chamada para a gente. Porque perigo é algo que a gente não vê, mas está à nossa volta o tempo todo. Porque se a gente visse, a gente certamente fugiria dele. Na maioria das vezes, a gente só se depara com o perigo quando a gente já está envolvido. E ali, às vezes, o incidente já ocorreu. Mas todos nós vivemos em constante perigo, aqui e ali. Perigo espiritual, como diz o salmista.
A nossa alma também sofre ameaças do inimigo invisível, perigos físicos, todos nós. Todos nós. E o que fazer quando somos assaltados por este medo, quando o perigo ele é real, ele é verdadeiro na nossa vida? A primeira lição que Davi nos deixa é: confie em Deus. Nunca tire os olhos dele. Nunca tire, nunca. Mantenha os olhos no Senhor. Tire os olhos do Senhor, não. Mas há perigo, sim, mas mantenha os olhos do Senhor. Como Pedro andando sobre as águas. O perigo está à nossa volta. Mas enquanto os nossos olhos estão fitos no Senhor, mantemos vitória. Andamos sobre a adversidade, andamos sobre o perigo. Davi ensina isso: vou confiar todo o tempo, vou confiar. Confie em Deus no perigo, confie em Deus todo o tempo. Nunca tire os olhos do Senhor. Tenha uma certeza no coração. E qual é a certeza? A certeza de que Deus guarda os seus servos. Muitas vezes a gente questiona, a gente é levado a questionar isso, é normal, a gente questiona. Todos nós questionamos e dizemos assim: ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Você não poderia ter me poupado disso, né? Seria tão mais fácil. Não. Deus não poupa a gente dos perigos, das adversidades e das lutas. Não, disso não. Deus nos poupa nisso. Deus não nos livra disso. Deus nos livra nisso. É o que Davi está dizendo. Deus nos guarda. Deus guardou Davi na casa do inimigo. Deus guardou. Deus guarda o seu servo. Eu vou arriscar aqui e dizer que Deus até gosta disso, né? Não me entenda mal. Não tente olhar Deus como uma pessoa que quer fazer a gente sofrer. Não, não. É justamente para nos ensinar esta maior lição. Qual é a lição, meu filho? Você está aqui. E você só vai perceber que está aqui quando você está no fogo e o fogo não queima. Você só percebe que está na minha mão quando você está passando pelas águas e elas não lhe afogam. Porque se você não vê o fogo, você não percebe que está na minha mão. Se você não vê as águas tentando lhe submergir, você não dá conta de que eu estou guardando os seus passos. Então, e aqui, essa palavra é bíblica, não me se escandalize comigo, não. E aqui, Deus parece que às vezes, e por que não dizer, Deus às vezes faz isso mesmo, nos joga no fogo, nos joga na água, nos rios. No meu caso foi até literalmente, não é? Mas Deus nos joga. Para quê? Só para mostrar que nós estamos às suas mãos. Só para isso. Ah, sim. Porque vejam como fica a nossa fé no momento desse. Esse salmo, Davi expressa o medo e ao mesmo tempo sua confiança. Como eu disse, quando você lê o 34, é um outro tom. É um tom de alegria. Provai e vede que o Senhor é bom. Cante comigo, adore a Deus. É maravilhoso. Olha só que coisa linda. Por quê? Porque passou pelo perigo. Esse salmo nos ensina algo preciosíssimo. É a nossa confiança na palavra. A palavra é fonte de confiança. Veja que ele diz isso 2 vezes, não é? Cujo Deus, em cuja palavra eu louvo. É como se estivesse dizendo: aqui está Deus e aqui está a sua palavra. Qual é a diferença entre um e outro? Nenhuma. Nenhuma. Porque esse Deus que fala, essa palavra que é viva, e eu me agarro a esta palavra, eu me apego a esta promessa, porque essa promessa é de Deus.
E se é de Deus, então é digna de plena confiança. Eu descanso nela, eu confio nela, eu deito e repouso nessa palavra. Por isso eu louvo essa palavra. Eu me agarro à palavra dele. Se ele disse que vai estar comigo, ele vai estar. Se ele disse que vai me guardar, ele vai me guardar. Se ele disse que ninguém me toca de verdade. Se ele disse que eu vou sair com vida nessa, eu vou sair com vida nessa. Davi nos ensina a confiar na palavra, a acreditar na palavra, a não duvidar da palavra do Senhor. E por fim, irmãos, há um hino de Elian Oliveira. Eu gosto muito desse hino. Pena que não tem ninguém aqui para cantá-lo. Oh, hino maravilhoso. Muito bonito, antigo. Que ela canta, Deus é fiel. Alguém conhece? Deus é fiel, de Elian Oliveira. Meu amigo, é uma profundidade de letra. Meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. Não falha jamais. Ela repete não sei quantas vezes. Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Né? Lembra, Mateus? Está lembrando o hino? Está cantando já? Consegue lembrar, não? Consegue cantar? Senão você vai cantar agora há pouco. Oi? Só um pedacinho. Então pega ali um pedacinho, como é que for. Só um pedacinho. Eu botei você no estreito agora, né? Você apega na palavra de Deus e vai lá. Não é? Ela diz, meu Deus é fiel. Não falha jamais. Meu Deus, é só pegar a letra aí, Mateus, que dá para poder tocar pelo menos um pouco.